Temos aqui a coletânea de citações de 1555 de Philippe Melanchthon, onde ele escreve: com este pão e vinho, Jesus Cristo deu o seu corpo e sangue a nós, e desse modo prova que ele nos aceita, faz-nos seus membros, concede-nos perdão de pecados, e que ele tem nos purificado com o seu sangue e vai permanecer em nós. O Filho vivo de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, está verdadeiramente presente e ativo nesta participação, provando através disso que ele vai permanecer em nós. Veja que Melanchthon diz: Jesus está presente na participação, na celebração da ceia, não nos elementos físicos de pão e vinho. O que eu recomendo, o que eu penso, o que eu creio e o que eu ensino. Particularmente, pão é pão, vinho é vinho. Não se torna carne, não se torna sangue. Existe a presença do Espírito Santo na totalidade dos cristãos na celebração da ceia, e que a ceia é mais um culto, é mais um momento de adoração, em que o princípio é a memória de Cristo, é falarmos da morte redentora de Jesus, da sua ressurreição resgatadora e justificadora, e anunciarmos a esperança de sua volta. O ponto principal da ceia, para este pensador, é a pregação do Evangelho, é a anunciação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Também penso, juntamente com a igreja, de que a ceia deve se restringir à totalidade dos cristãos que foram batizados, e que o batismo deve ser por imersão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo é por imersão, se nós obedecemos a fórmula trinitariana, confessando a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós admitimos à mesa todos aqueles que estão em comunhão com o corpo de Jesus. Pode participar. Não é batizado em nossa fé, não professa Jesus Cristo, Salvador, não deve participar. É restrita aos membros do corpo de Cristo. É assim que pensamos e é assim que nós ensinamos. Pode parecer uma maneira simplista para alguns, mas é assim que nós enxergamos. E Melanchthon, ele diz: Cristo está presente na celebração. É no conjunto da obra, início, meio e fim, e não num elemento específico de pão e vinho. Não é extraordinário isso? Como é bom que Deus tenha abençoado a sua vida e você esteja com muita paciência e vontade de continuar participando do nosso curso de especialização em teologia protestante. Bom, vamos ver aqui algumas ênfases distintas só do Melanchthon, tá bem? Ele rejeitava o determinismo de Lutero e defendia o livre-arbítrio humano como algo necessário para os propósitos remidores. No tempo da Reforma Protestante, era muito perigoso você defender o livre-arbítrio, porque todos os reformadores foram predestinistas. E por que Melanchthon ele defendia o livre-arbítrio? Porque era um humanista. Eu escrevi um livro, o nome do livro é Predestinação, Livre-arbítrio e a Escravidão da Vontade. Fiz uma pesquisa sobre este assunto, coloquei lá várias fontes bibliográficas, onde eu cedo um capítulo só para analisar o humanismo. Aí no livro, inclusive, eu chego a dizer que Cristo é o maior de todos os humanistas. Afinal de contas, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
mas fez-se semelhante aos homens. Assumiu a nossa carne, assumiu a nossa fraqueza. É ou não é o maior de todos os humanistas? Mas o humanismo de Cristo não é este secular, que admite a bondade humana. O humanismo de Cristo é para estabelecer a nova humanidade que deve ser criada por fé, e não pelas obras da carne, não pelas obras da lei. Cristo é humano, e é Ele quem traz para nós a nova geração de seres humanos. Diz a Bíblia, filhos de Deus, não gerados pela carne e nem pelo sangue, mas sim da vontade de Deus. Como eu gostaria de ter tempo para poder falar com você um pouco mais aprofundadamente sobre essa nova humanidade de Cristo. Outra coisa também que eu falo neste livro, Livre-arbítrio, Predestinação e a Escravidão da Vontade, é que Jesus é o maior tribunal de apelação que pode haver para um ser humano. Mesmo porque, se o humanismo está defendendo que a natureza humana é boa e quem corrompeu a natureza humana foi o convívio em sociedade, o humanismo está dizendo que a culpa, em última análise, não é da pessoa, mas sim do conjunto em que ela vive. E ela precisa ser julgada com direito à ampla defesa, até a última instância. Este é um legado dos humanistas. A pessoa pode ser o maior criminoso de todos os homens. Pode ser a pessoa mais perversa da humanidade. O que diz o humanismo? Ele tem direito a ser julgado com ampla defesa e recorrer das sentenças até a maior de todas as instâncias. No meu livro eu digo, Cristo é o tribunal de apelação. O maior dos pecadores, o mais perverso, pervertido, o mais ímpio de todos, pode recorrer a Cristo para ser julgado com justiça por Jesus, que é o princípio da humanidade. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato e nós vamos providenciar que ele chegue até as suas mãos, seja em PDF ou mesmo impresso. Bom, ele rejeitava o determinismo de Lutero e a sua adiáfora, uma posição a que ele chegou no ínterim de Augsburg, parecia por demais liberal para alguns. O que é a diáspora? Bem, o Philippe Melanchthon, ele dizia o seguinte: irmãos, eu sou um conciliador. Nós somos irmãos. Nós não somos detentores absolutos da verdade. A verdade é Cristo. Nós não somos Cristo. Nós temos que aprender a verdade. Se você precisa aprender a verdade, significa que ela pode passar, preste bem atenção, hein? A verdade pode passar por fora da sua consciência. A verdade ela pode passar por fora do seu circuito. Ela pode passar distante de você. Ela vai passar distante, mas ela vai dar uma saudação. Oi, eu sou a verdade. Me perceba. Ela vai se aproximar. Mas a verdade não está no homem. A verdade está em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. João capítulo 14. Mas em seguida Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E depois ele encerra na sua frase e diz: eu sou a vida. Cristo é a verdade. Inclusive, há uma frase que é atribuída a Fyodor Dostoiévski, que foi um cristão da Rússia, um novelista, um homem trágico, é atribuída a Dostoiévski. Mas há outros pensadores que também são citados assim, como Søren Kierkegaard. Tanto você pode ler Søren Kierkegaard quanto Fyodor Dostoiévski e os dois vão ser consensuais. A frase diz assim: se eu tivesse que escolher entre
Cristo e a verdade. Eu ficaria com Cristo. A frase é bonita, mas é uma frase cheia de significado. Eu tenho que escolher Cristo ou a verdade. Eu fico com Cristo. O que isso significa? Que a verdade é maior do que o homem. Ela pode passar por fora, pode ficar à distância, pode se aproximar e espantar o homem. Nesse caso, o que o Philip Melanchthon vai nos ensinar? Ele usa a palavra adiáfora. O que significa? É essencial? É substancial? Não pode ser dispensado de forma nenhuma. Então essa verdade vai nos unir. Essa nós não podemos abrir mão, ela é essencial. É ela que nos liga a Cristo. É ela que promove em nós a salvação. Mas, se não for essencial, se pode ser relegado para um segundo momento, se pode acontecer uma suspensão do juízo e eu não tenho que resolver esse assunto agora, então vamos tratar dessa maneira, é não essencial. E ele, com essa fórmula da adiáfora, leia como se escreve, ele, por essa fórmula adiáfora, era um conciliador. Ele era consensual, tanto é que ele podia falar em nome de Lutero. Mesmo que Lutero não concordasse plenamente com a forma dele falar, acabava cedendo para o próprio Melanchthon. Muito bem formado, muito bem instruído, um homem erudito, e ainda conseguia se conter nos momentos de ímpeto. Ele inclusive ensinava uma doutrina, essa era altamente escandalosa. Leia aqui. Sinergismo. Não é um termo teológico, tá bem? Sinergismo. É um termo filosófico. Mesmo porque, preste bem atenção, Philip Melanchthon, ele entendia que a verdade, ela pode pertencer a nós, como cristãos, como diziam os pais da igreja. Os pais da igreja diziam, se houver alguma verdade espalhada por aí afora, pertence a nós cristãos. Cabe a nós encontrá-la e trazê-la para o nosso bojo, para o nosso domínio. Os pais da igreja ensinavam isso, que Jesus era o Logos Spermatikos. Está melhorando um pouco o seu vocabulário, né? Que Deus te abençoe. Anote essas palavras aí. Mesmo porque esse curso de especialização é voltado para aquelas pessoas que são iniciantes na teologia. Outros cursos muito melhores podem ser oferecidos pela academia, com maior exigência acadêmica e maior rigor disciplinar também. Só que o meu objetivo é alcançar você, que não tem como ir até a academia, nem por tempo, nem por dinheiro, mas tem interesse e vontade, e chamado e vocação. Anota aí. Os pais da igreja, como Justino, o mártir, falavam de Jesus como sendo o Logos Spermatikos. O que significa isso? Que Jesus, ele é uma verdade seminal, de sêmen, semente. Verdade seminal, semente. E o que fez Cristo antes de descer? Espalhou a semente dele no mundo. Todas as coisas estão permeadas pelo Logos Spermatikos, a semente do Logos, a semente da verdade. Justino Mártir, Irineu de Leão, Policarpo, São Justino, eles falavam sobre isso. Philip Melanchthon, que não é do tempo dos pais apostólicos, porque os pais apostólicos estão lá no início da história da igreja, inclusive eu mantenho uma playlist no canal Conhecimento de Fronteira, anota aqui, tá bem? Está no YouTube, Conhecimento de Fronteira, e existe uma playlist lá, você pode procurar, chamada Patrística.
nessa playlist da patrística eu explico mais sobre a doutrina dos pais da igreja, que foi muito contestado pelos reformadores, tá bem? Aliás, se você quiser compreender bem mesmo o movimento protestante, também precisa entender um pouco sobre a patrística, porque o movimento protestante é uma contestação de longe da patrística, mesmo porque a Igreja Católica usava os pais da igreja, chamados de pais apostólicos, como fonte de sua autoridade. E os protestantes contestavam dizendo: não, a fonte da autoridade não são os pais da igreja, a fonte são as Escrituras, a palavra de Deus. Bom, Filipe Melanchthon, ele se enamorava com a filosofia, nesse pensamento de que o Logos espalhou a semente e que o Logos, Cristo, ele concedeu verdade aos filósofos também. Não é uma verdade revelada nas Escrituras, como nós cremos, mas é uma verdade também. Deus, na sua misericórdia, na sua graça e na sua bondade, concedeu que os homens tenham extratos da verdade. Não é a verdade íntegra, sabe? A verdade em si mesmo é um extrato, é uma representação, é um toque de longe. Sabe que eu também acredito nisso? Aliás, talvez eu tenha sido assim bem influenciado pela minha formação em filosofia. Então, o meu apreço pela filosofia, a formação em filosofia, atuo na área do ensino de filosofia, me faz pensar um pouco sobre isso. Existe a verdade de Deus revelada nas Escrituras e a verdade de Deus espalhada pelo mundo, através do seu Logos espermaticos, a semente da razão da verdade. Afinal de contas, Jesus ele disse: Deus é Deus. E ele faz com que a chuva caia sobre todos, bons e maus. E também ele faz com que o sol nasça sobre todos, bons e maus. Se nós quisermos ser filhos de Deus, também devemos agir com bondade para com todos. Se Deus espalhou a sua verdade no mundo, é por ato de graça e misericórdia. Então eu acredito que existe muita verdade espalhada por aí afora. Não é a verdade salvadora das Escrituras, que revela Jesus especificamente, mas é uma verdade suficiente para uma boa vida na sociedade humana, até que volte o Salvador. Filipe Melanchthon, ele acreditava então filosoficamente na doutrina do sinergismo. Anote aí essa palavra, eu já falei para você anotar, só anota de novo. Ó, sinergismo. Melanchthon dizia que o ato da regeneração envolve a cooperação de três agências: o Espírito de Deus, a pregação da palavra de Deus, 2, e a vontade humana, 3. Pensou? O Espírito de Deus, a palavra de Deus e a vontade humana. Sinergismo, tá vendo aqui, ó? Os três agindo para poder provocar a salvação no homem, ou a regeneração do homem. O que significa isso? Se o homem não ouvir a palavra de Deus, não será regenerado. Tem que haver a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Deus carece, estou usando uma linguagem nossa, bem humana mesmo, mas Deus carece de que os homens ouçam o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é indispensável, faz parte da adiáfora de Melanchthon. Não podemos abrir mão da primazia da palavra de Deus para promover o novo nascimento.
mas não somente a pregação da palavra, como também a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra de Deus. Nesse caso, o Espírito Santo tanto utiliza a palavra de Deus para poder realizar a regeneração, quanto ele fala não somente pela palavra escrita, mas ele fala ao coração, fala numa voz dele, com autonomia. Você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo. Mas aí vem o grande impeditivo, que é a vontade humana. O homem tem que querer crer. É uma dificuldade entender isso. Você não conseguirá esmerilhar neste momento esta doutrina. Neste livro que eu citei para você, Livre-Arbítrio, Predestinação e a Vontade Humana, que eu escrevi, eu também dedico um capítulo somente para poder falar sobre o lugar da vontade humana na salvação. Os reformadores falavam: a vontade humana está corrompida em grau absoluto. Lutero escreveu um livro chamado O Escravo Arbítrio, porque ele não admitia o livre-arbítrio. Melanchthon admitia. Consequentemente, Melanchthon, sendo um humanista, abriu espaço para o sinergismo: o espírito, a palavra e o homem. Mas será que a vontade humana pode colaborar com a regeneração da alma? A suspeita é que não. Vamos voltar nesse assunto ainda. Você já tem alguma opinião formada sobre isso? Eu até aconselho que você dê uma engavetada na sua opinião formada. Mantenha ela como provisória e não definitiva, até que você consiga amadurecer os seus conceitos. Bom, eu vou terminar aqui, tá bem? Porque o Melanchthon ele tinha uma postura de ser um pesquisador da verdade. Esse é o último ponto. Eu não tenho a verdade toda comigo. Deus, na sua sabedoria, espalhou a verdade, dividiu a verdade, para que eu consiga ter um movimento de encontro com a verdade. Preciso fazer um círculo completo, conversar com pessoas totalmente diferentes de mim, esperar o tempo passar para que eu tenha um pouco de maturidade. A verdade pertence a nós, mas não está absolutamente em nós, está em Cristo. Bom, no final da vida de Melanchthon, os luteranos desconfiaram dele, porque ele começou a se aproximar novamente do catolicismo. Ele queria uma conciliação entre protestantes e católicos. Isso causou um mal-estar para ele. No entanto, como Melanchthon não se preocupava tanto com o que os outros vão falar de mim, ele prosseguiu na linha dele. E não só Melanchthon. Sabe que na igreja da Inglaterra, nós vamos falar disso nesse curso também. Espero em Deus que você seja alimentado pela paciência para nós chegarmos lá, porque eu terei que falar sobre a reforma na igreja da Inglaterra e depois outros pensadores que surgiram. Houve um chamado John Wesley, que é considerado o pai da igreja metodista ou do metodismo. Não propriamente da igreja metodista, mas sim do metodismo. Porque John Wesley também não queria que surgisse uma igreja além da igreja da Inglaterra, mas acabou surgindo. E o John Wesley, ele tinha esse pensamento de Melanchthon, que era o da conciliação. Ele defendia um ecumenismo cristão. O que é esse ecumenismo cristão? É uma reaproximação dos cristãos por um viés. O viés da adiáfora. O que é essencial, o que é substancial, o que está nos ligando. É nisso que nós devemos dar ênfase. Agora, aquilo que nos separa, aquilo que nos afasta, isso pode ser relegado para um segundo plano. Porque o que acontece, na verdade, no movimento cristão, carismático, evangélico e protestante, é que nós valorizamos muito mais a amargura de algumas doutrinas sectaristas do que o consenso das doutrinas primordiais e capitais. O que é uma doutrina sectarista?
é aquela que nos afasta. É um ponto de vista, é uma interpretação. E isto é um ponto de vista sectarista. É aquele que só eu tenho junto com o meu grupo e que não me permite participar da comunhão com outros cristãos. Por um lado, o sectarismo ele é saudável. Eu acredito assim. Nós temos que nos identificar com um grupo cristão. Alguém que pense próximo de nós. É saudável isso. Agora, construímos um muro entre nós e os outros irmãos, simplesmente para poder defender a nossa salvação exclusivista e colocar todo mundo para fora do reino de Deus, eu tenho dificuldades e não defendo o sectarismo de nenhuma ordem. Quando Deus criou a humanidade, criou todos com inteligência, todos com um corpo, com a alma e com um coração. Deus foi longânimo, paciente e nos deu uma semelhança igualzinha. Todo mundo é semelhante. Tem cabeça, tem ombros, tem pernas, tem braços, tem coração, tem fígado. Quer dizer, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos benditos. Se John Wesley conseguiu defender um ecumenismo cristão, não estou falando de um ecumenismo religioso, com outras religiões, mas sim entre irmãos de famílias diferentes. Se Felipe Melanchthon também conseguia falar de uma espécie de ecumenismo em busca da verdade, por que a gente tem que ser sectarista? Bom, vamos dar continuidade depois. Eu sou o professor Rogério de Souza. Esse é o seu curso de especialização em Teologia Protestante. É uma alegria ter você aqui por perto. Convide outras pessoas e divulgue esta ideia. Que a paz seja contigo.